Vamos falar sobre visto de estudante? Gente, eu fiz um vídeo há pouquíssimo tempo atrás sobre os tipos de visto mais procurados na Holanda. E aí, o que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Falei de todos os vistos, menos um dos bastante procurados, que é o visto de estudante. Simplesmente esqueci. Vou admitir que eu sou dessas, eu não tenho nada a esconder, eu não sou perfeita mesmo, nem quero ser. Então, eu esqueci. Bom, mas aí eu fiquei pensando que também era uma ótima oportunidade de fazer um vídeo não só sobre visto de estudante, mas sobre um pouco da vida de estudante, uma vez que eu moro na cidade mais estudantil dessa Holanda. E eu vou começar explicando que a Holanda não dá visto para você estudar idioma, nem mesmo para você estudar o holandês. Então, se a sua intenção é vir para a Holanda e para tal pedir um visto de estudante para tentar aprender inglês ou holandês, esquece, porque isso não acontece. Isso só acontece em meio que uma exceção, que na verdade não é que é para aprender idioma especificamente, mas eu vou depois falar um pouco disso. O visto de estudante aqui é para quem quer fazer mestrado, doutorado, para quem quer fazer a universidade, quer fazer um curso de extensão, ou quer fazer pesquisa científica, acho que também vem com visto de turista, né, porque é um misto, às vezes, né, de mestrado, enfim. E como consegue o visto de turista na Holanda? Através da universidade, em conjunto com a universidade. Você precisa que uma universidade, entre aspas, banque você. Como que é esse bancar? Vamos deixar claro. Você vai fazer um processo seletivo na universidade que você escolher, cada um tem suas regras, são muito parecidos, mas eventualmente tem as suas diferenças. E a faculdade, a universidade, passando no processo seletivo, a universidade vai ser seu sponsor no visto. Então você precisa dessa carta da universidade, dando a anuência de que você está se registrando lá, que você vai estudar lá, para você solicitar o visto. Essa universidade precisa ser reconhecida pelo IND, então não pode ser qualquer escolinha fundo de quintal, precisa ser uma instituição que esteja registrada no IND, o que significa que essa instituição pode ser sponsor de alunos estrangeiros que queiram vir para a Holanda estudar. Então, na dúvida, entre no site da IND, veja se a universidade que você está pesquisando está registrada lá. Você precisa, como em todos os outros vistos, você precisa comprovar que você tem meios de viver na Holanda durante esse período que você vai estudar. Então você tem que mostrar que você tem alguma reserva financeira, comprovar que você tem como se sustentar aqui, porque em teoria você não deveria depender do trabalho para se sustentar na Holanda pedindo visto de estudante. Primeiro que você não é, você até pode fazer alguns tipos de trabalho, mas você precisa provar que independente disso, porque trabalho não é garantia, pode ser que você chega e arruma um trabalho legal, pode ser que você não arranje. Então, né, trabalhos para complementar a renda, porque também tem uma questão muito diferente do Brasil, né, de mestrado, por exemplo, eu vejo muita gente trabalhando e fazendo mestrado ao mesmo tempo no Brasil. Aqui eu sei que é bem puxado, que não dá tempo, então, né, não necessariamente você vai conseguir arranjar um emprego, logo você tem que comprovar que você tem dinheiro suficiente para se manter durante esse tempo aqui na Holanda. Nesse período que você vai ser estudante, você tem que ter um desempenho lá mínimo, porque se você não atingir esse desempenho mínimo, por exemplo, se você pega um visto de estudante, vem para estudar, mas aí você mais falta do que vai na aula, por exemplo, você corre o risco de perder seu visto, porque se você estiver fazendo isso, a universidade pode te reportar para o IND, dizer que você não, né, está matriculado, mas não está frequentando aula ou não está tendo desempenho. E com isso o IND pode cancelar o seu visto. Então tem que levar o negócio a sério. Não adianta você pedir um visto de estudante para poder migrar e depois querer avacalhar com a história, que você vai perder o visto. E aí sim, dependendo das circunstâncias, você pode pedir o que eles chamam de visto preparatório, que é um visto que pode ser de até 12 meses, quando você quer fazer um curso que exige uma preparação, como por exemplo você aprender o idioma holandês, né? Às vezes é um curso em holandês, você pode pedir um visto preparatório de 12 meses e vir para cá e ficar esses 12 meses se preparando para estudar. Então, por exemplo, se é um curso que exige o Staats Exam, que é o teste oficial de nível de idioma holandês aqui na Holanda, você pode pedir, por exemplo, esse visto, mas isso também tem que estar bem alinhado e bem organizado com a universidade, porque a universidade ainda assim vai ser seu sponsor, porque eles não vão dar um visto de preparação
preparação para alguém que vai se preparar e não vai estudar depois, né? Então, tudo tem que estar conectado. Uma coisa que é muito interessante é que depois da sua graduação ou pós-graduação ou doutorado, mestrado, enfim, ou pesquisa científica, você pode pedir também, né, aproveitar de uma coisa que eles chamam de ano de orientação. O que é o ano de orientação? É também um tipo de visto, também tudo conectado com a universidade, né? Você tem que ter feito o curso aqui bonitinho, passado, frequentado as aulas, tendo bom desempenho. Você consegue pedir esse visto de orientação, que é um período de 1 ano, onde você tem a oportunidade de arrumar um emprego nessa área que você estudou. Então, você tem essa oportunidade de estender aí o seu visto por mais 1 ano para tentar arranjar um emprego. E se nesse meio tempo você arranjar um emprego, aí de repente você consegue um outro tipo de visto, que é, por exemplo, o visto de trabalho, a depender da empresa que você vai trabalhar, a depender de algumas coisas. Mas é uma oportunidade bem bacana para quem vem estudar aqui, porque é um investimento alto, lógico, que tem bolsistas, mas tem muita gente que vem com a própria grana, e é uma maneira que a Holanda tem de investir nas pessoas que investiram na Holanda. Então você veio para cá, você investiu o seu tempo, o seu conhecimento, né, que muito mestrado, doutorado, você também está contribuindo com a pesquisa científica e tudo mais, e é uma forma da Holanda meio que agradecer, vamos dizer assim, a pessoa e dar uma oportunidade para você também utilizar os conhecimentos que você adquiriu aqui no próprio país, né? Por isso é importante, quando você for escolher fazer um curso na Holanda, você dá uma pesquisada, não só na universidade, vou para Amsterdã, que é legal Amsterdã. Não, tentar entender na região qual que é o tipo de negócios, empresas e coisas que tem naquela região. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, aqui no norte da Holanda, tem muita empresa no setor agro, tem muita, né, o norte da Holanda são considerados fazendeiros da Holanda. Também tem muitas empresas de geração de energia, principalmente de gás. Então, você tem que dar uma pesquisada para você, né, a hora que você se formar, você já tá dentro do seu campo de trabalho e conseguir um emprego mais rápido. Então, é importante também, se você tem a intenção de estudar e depois pegar esse visto de 1 ano de orientação, é interessante que você pesquise, escolha a universidade já pensando lá na frente, né, em que região que será mais fácil para eu arrumar um emprego após eu me formar na formação qualquer que você tenha escolhido na Holanda. Então, escolha não só a universidade pela qualidade, que aqui na Holanda a gente tem várias universidades que são muito boas, então, assim, tem muita, né, gama de escolha sobre isso aqui. Mas também tenha, né, seja criterioso pensando nisso. Se você tem a intenção de ter esse visto de orientação de 1 ano, já pesquisa o mercado de trabalho na área que você está indo estudar, na região que você está indo estudar ou na região onde tem as universidades que você está pesquisando, para você já ficar, né, já sair na frente, que a hora que você se estiver se formando, você já começa a procurar emprego e já, quem sabe, engrena uma coisa rápida. Então, assim, tem que ser bastante estratégico nisso. Mas e a vida de estudante aqui na Holanda? Como é? Então, o estudante aqui tem algumas vantagens. Então, por exemplo, tem desconto no transporte público. Tem um plano, né, dentro do Overcard, que é o bilhete de transporte aqui oficial de toda a Holanda, e você consegue fazer um pacote lá mensal de estudante. Você precisa também de uma carta, de uma anuência da faculdade para você conseguir fazer esse plano, e aí você também paga um valor reduzido, enfim, tem uma série de vantagens para transporte, que é uma boa, porque nem sempre você vai conseguir morar bem perto da universidade, até pela déficit habitacional que a gente tem, a crise habitacional que ainda existe. Então, muitas vezes quem vem estudar acaba morando fora da cidade, acaba morando nos arredores. Então, essa é uma grande ajuda, porque realmente dá uma batida nos custos, né? E estudante também tem desconto no seguro-saúde. Tem alguns seguros-saúde que são específicos para estudante, tem alguns que dão desconto, então isso é algo que você também pode se informar na universidade, mas também tem alguns planos que são específicos para estudantes que têm preços mais em contas, o que também é outra vantagem bem bacana para incentivar as pessoas que vêm estudar na Holanda. A Holanda é um país assim que recebe bastante estudante, que recebe bem os estudantes. Aqui em Groningen é uma cidade bastante estudantil, então tem bastante pub, bastante vida noturna, bastante coisa para conhecer, para fazer, bastante atividades voltadas para os estudantes também. Mas ultimamente tenho que contar para vocês que a coisa está ficando, na minha opinião, meio esquisita, porque a gente tem um déficit habitacional
habitacional gigantesco na Holanda toda, e aqui em Groningen não é muito diferente do resto do país. E a gente sente muito esse déficit habitacional toda vez que começa e termina o ano letivo, né? Que o ano letivo aqui termina em meados de junho, aí tem as férias de verão e o ano letivo vai começar novamente em setembro. E esse período de junho, que está acabando as aulas, para até setembro, é esse momento que está uma troca, né? Um monte de gente indo embora, mas também tem um monte de estudantes chegando. Como Groningen é uma cidade muito estudantil, a gente sente muito esse movimento nesse momento do ano, que é quando começa a ter notícias e histórias e questões e mil coisas sobre os estudantes que não estão conseguindo encontrar moradia. Porque estudante, não estou falando mal, é só realidade, mas o estudante é aquela equação. O estudante quer um lugar barato para morar, porque, né, você tem que se manter, você tem que comprovar que você tem meios de se manter por 12 meses. Então, né, sem contar com uma renda extra. Então, não é uma situação muito fácil, né? Que a maioria não é rica. Então, não quer morar numa casa gigantesca caríssima. Então, o que mais acaba, o que é mais difícil é justamente as moradias mais simples, com preços mais em conta. E aí, todo ano é um grande dumauê essa história. E esse ano eu comecei a ler algumas notícias que eu comecei a ficar meio preocupado. Então, assim, primeiro eu ouvi uma notícia da prefeitura falando que ia reduzir a oferta de trabalho para estudantes. Mas depois eu entendi que eles voltaram atrás e que iam começar a cortar, na verdade, o número de vagas para estrangeiros. Porque é uma maneira, é algo que eles estão discutindo, que eles estão buscando soluções, mas eles estão tentando balizar um pouco essa equação que todo ano, né, principalmente aqui em Groningen, a gente ouve muita coisa. Todo ano é sempre uma bagunça danada de gente que não tem onde morar. Teve ano, e não faz muito tempo não, acho que, eu não sei se foi 2022 ou se foi 2021, eu acho que foi 2021. Que inclusive teve protesto na frente da universidade, fizeram um site na internet para ajudar. Tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso, que é o vídeo que eu falo da falta dos problemas de moradia aqui. Teve gente assim oferecendo sofá de casa para o estudante, porque muitos deles vêm sem ter uma moradia já adequada, alugam um hotel, por exemplo, para chegar aqui, visitar os apartamentos, alugar algum, e nesse interim acaba não achando lugar, e tem gente que não tem dinheiro para ficar pagando hotel, né? Se programou para pagar 1 semana, 2 semanas de hotel, e aí começa a virar um grande problema. Eu conheci uma estudante grega que não tinha onde ficar, literalmente não tinha onde ficar, e aí a empresa que eu trabalhava como voluntária, a diretora da empresa ofereceu o sofá da casa dela para ela dormir uns dias, porque ela realmente não tinha como pagar mais hotel e não tinha onde morar. Então, assim, foi um ano que acho que de todos os anos que eu tô aqui foi o pior. Tem melhorado? Tem dado uma melhoradinha. Como vai ser 2023? Não sei ainda. Mas estou vendo, assim, esse movimento do governo, né, das autoridades, do Ministério da Educação e tudo mais, de repensar um pouco se não é hora de repente, reduzir o número de vagas para estudante estrangeiro, muito por causa da falta dos problemas de moradia que a gente tem na Holanda. Não é nada definitivo, são notícias que têm pintado, mas assim, não vi nada batendo martelo que é isso e pronto, mas é algo que eu acho que vale a pena ficar aí com as orelhas em pé, prestar atenção, porque tu pode mudar de uma hora para outra, e o governo da Holanda é bem capaz de tomar umas decisões dessas se for para proteger, né, tentar resolver esse problema, que é um problema já de longa duração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês passaram por essas questões de moradia aqui na Holanda sendo estudante ou conhecem alguém que passou por isso. E muito obrigada por assistir meu canal.